pessoal, tudo bom? Hoje nessa aula a gente vai continuar a estudar sobre o problema da efetividade dos direitos humanos. Bom, então, como a gente já sabe, os direitos humanos são divididos em gerações, não é mesmo? Então, a primeira geração é a que vai estabelecer direitos e garantias individuais e políticos que limitam o Estado na atuação perante as liberdades. E a segunda geração são os direitos sociais, culturais e econômicos, que vão exigir do Estado um dever de prestação ou de garantia. E a terceira geração é aquela que é estabelecida pela proteção dos direitos difusos e coletivos e que são direitos que pertencem a toda a humanidade, ou seja, estabelece para um bem comum, como o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à paz, entre outros. Bom, então essa divisão é feita por motivos didáticos, não há hierarquia entre esses direitos ou algum escalonamento. Então, no plano fático, mas o grande problema é que esses direitos podem até se apresentar no plano fático como contraditórios. Então, a gente vai focar agora no problema da efetivação dos direitos de primeira geração, que seriam os direitos individuais. Bom, então a gente tem diante dessa classificação, vai existir uma linha tênue que vai proporcionar um problema sobre a efetivação dos direitos humanos. Ou seja, o limite da proteção individual pode esbarrar nesse conceito de bem social. Então, as constituições, elas resguardam os direitos fundamentais, mas ao mesmo tempo elas também vão defender o bem social, e aí que começa uma grande polêmica, porque como resguardar esses direitos individuais e a preservação da sociedade, quando esses direitos individuais podem muitas vezes entrar em confronto com algumas instituições sociais. E outro problema é até que ponto as instituições devem resguardar esses direitos. Se esses direitos individuais forem instituídos para resguardar o indivíduo perante o Estado, e isso foi estabelecido por aquela grande luz histórica, não seria retrógrado pensar que, em favor do social, deveria se retroceder em relação a esses direitos de primeira geração? Então, esses dilemas vão, como eu disse, vão esbarrar nessa definição de bem social e de bem comum, que muitas das vezes pode ser um termo que é usado pelo Estado para justificar alguns atos de desrespeito aos direitos individuais, mas o que, na verdade, camuflaria as verdadeiras intenções do Estado, que poderiam ser interesses que estão ligados a uma disputa de poder, ao uso da máquina estatal para satisfazer alguns interesses privados ou interesses de uma elite política, econômica, entre alguns outros problemas. Então, um fato que vai evidenciar esse problema da garantia dos direitos individuais de primeira geração é a polêmica atual, é uma contradição que teria nos Estados Unidos na forma que eles vêm adotando na política de proteção da sociedade contra o terrorismo. Então, os Estados Unidos, como a gente já viu, é um país que é considerado pioneiro na defesa dos direitos individuais, e hoje em dia ele estabelece uma política de segurança que, então, desrespeitaria direitos civis, porque entre algumas medidas adotadas estão a gravação de conversas telefônicas sem autorização judicial e também o fato de algumas empresas de cartões de crédito poderem ter acesso a extratos das compras dos consumidores. Então, aí é mais um dilema contemporâneo, porque os direitos sociais da coletividade deveriam ser um complemento dos direitos individuais. Então, o Estado, ao preservar esse bem comum, deveria primeiramente respeitar o direito individual dos seus cidadãos. Então, aí existe uma complementaridade de direitos e nos casos que os direitos individuais sejam atingidos, poderiam surgir efeitos negativos na vida da sociedade, tornando essa comunidade social vulnerável. Então, na luta contra esses atos de terror, alguns direitos como vida e liberdade acabam sendo colocados na balança, que acabam pesando mais para o lado de uma, então, segurança. Então, outro problema em relação a isso é a questão do estrangeiro de origem árabe, que pode acabar sendo visto como um potencial terrorista e não ter as suas garantias asseguradas, como, por exemplo, o direito ao refúgio, que foi estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. Bom, tudo bem até aqui? Agora a gente vai falar de outro problema em relação à garantia de direitos individuais, que é o problema da militarização da polícia no Brasil. Que a polícia militar brasileira é considerada altamente letal contra seus civis e parte da opinião pública entende que essa letalidade é necessária para o bem comum. Então, tem alguns dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que entre 2011 e 2015,
o Brasil teve um número de mortes violentas maior do que a Síria, que está em guerra civil. Então, dentre os mortos no Brasil, 73% também seriam negros ou pardos. Então, a desmilitarização da polícia vai aparecer com frequência como uma proposta, uma reforma para possibilitar uma ação menos violenta dos policiais e também mais preocupada com a garantia dos direitos humanos. Então, mas assume-se que parte da polícia acredita no uso da violência como uma forma de controle do crime. Ou seja, a gente tem aqui uma contraposição de um julgamento, de uma pena, de um direito ao julgamento e uma pena de acordo com o ordenamento jurídico, e de outro lado estaria o bem comum, que seria a segurança da sociedade. E a ONU, aliás, ela recomenda a desmilitarização da polícia no Brasil como uma forma de diminuir o número de mortes violentas. Então, de qualquer forma, a questão aqui que a gente tem é a questão da segurança versus a liberdade e o que toca na questão da efetividade dos direitos humanos. Visto que os direitos individuais, que deveriam ser respeitados pelo Estado, teriam, então, um dever negativo de não interferir nesses direitos. Então, caso contrário, que pode estabelecer em relação a esses conflitos, caso se ainda adicione também outro fator, que é o desenvolvimento da tecnologia, o Estado pode se tornar cada vez mais um modelo de Estado vigilante ou um Estado policial, que não respeita garantias individuais de algumas populações específicas ou até mesmo de toda a sociedade. Bom, na próxima aula a gente vai continuar falando da efetividade dos direitos humanos. Até mais, pessoal!